Gomes, a situação do Brasil. Aliás, ontem eu lembrei muito de você, Gomes, que você sempre puxa essas informações, né? Principalmente dos investimentos que foram feitos com dinheiro do Brasil lá fora. E ontem, em entrevista aos Pingos nos Is, da Jovem Pan, que agora é TV, inclusive, o presidente do BNDES, o Gustavo Montesano, disse que o Brasil vai tomar um calote de 1,5 bilhão de reais. Vou repetir as cifras, principalmente para a turma da esquerda aí que reclama, que não tem dinheiro para isso, não tem dinheiro para aquilo. Brasil vai tomar um calote de 1,5 bilhão de reais de Cuba, Venezuela e Moçambique. Palavras do presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o Gustavo Montesano. A justificativa, que ele deu foi o seguinte, disse, olha, o Brasil emprestou dinheiro a quem não tinha capacidade de pagamento. É que nem você ir para o banco pedir um empréstimo e o banco não olhar, né, a sua renda, o seu capital de dívida, se você está com o nome negativado. Quer dizer, tudo que os bancos fazem com a gente, inclusive os bancos públicos, o BNDES, nas mãos do PT, não fez com os países, né, que vieram aqui pedir dinheiro para o BNDES. Então, resultado, Cuba está quebrado, Moçambique está quebrado, Venezuela está quebrado, não vão pagar dívida, não tem nenhuma garantia colocada no contrato para o pagamento dessas dívidas, ou seja, o Brasil, né, que segundo Lula eu acho que não tinha pobre no país, né, não tinha nenhum tipo de dificuldade, deu dinheiro, não é emprestar, porque emprestar você sabe que você vai receber. Você deu dinheiro, né, para Moçambique, Venezuela e Cuba, não tem dinheiro para pagar o Brasil, resultado, rombo no BNDES, 1,5 bilhão de reais, José Gomes. Bom dia, Caio Pimenta, bom dia, minha querida Bahia, um grande abraço aos meus companheiros de bancada, Luciano Reis, Carlos Davi, meu irmão, amigo Chico Reis, mas, Caio, nada disso nos surpreende. E um abraço também para você que nos dá o carinho e o prazer da audiência, amigo 20, para o qual nós falamos o tempo inteiro. Primeiro, eu me sinto um privilegiado nesse programa, porque tenho a oportunidade de trabalhar ao lado de um professor, né, um educador, que é o Chico Reis, e que quando traz a história contemporânea, né, quando ele fala a respeito das coisas que acontecem na Bahia, no Brasil e no mundo, nos coloca, Caio, em sintonia com a vida real para que nós possamos refletir e trabalharmos para não errarmos de forma nenhuma. E isso nos leva a uma outra reflexão, sendo redundante, é que se no país nós tivéssemos educadores em todas as áreas e se o investimento fosse na educação, certamente esse Brasil seria um país diferente. Mas, inspirado na minha mãe, que não teve muita cultura, mas me ensinou muito, e no meu amigo e irmão Chico Reis, eu certamente tenho adquirido um aprendizado muito grande a cada dia que passa. Eu queria, a bem da verdade, fazer uma correção aí, porque nós primamos por isso. Você diz que o Brasil não tinha garantia de pagamento com relação a esse empréstimo que agora está recebendo o calote, mas tinha, Caio. Você esquece que foi dado como garantia, Cuba mesmo deu como garantia, os charutos cubanos. Então, para você ver a desmoralização, parece até uma brincadeira, mas eu não estou brincando não, a desmoralização que esse governo da quadrilha organizada pelo criminoso, que foi descondenado, mas não inocentado, e ontem o Rissati praticou mais uma descondenação, se inspirando no que fez o STF, não é? E aí o que é que faz? Traz de volta a estaca zero 14 criminosos, réu confessos, que inclusive devolveram o dinheiro do roubo. Então, se eles não tinham roubado, se eles não tinham assaltado, como é que eles devolveram o dinheiro? De onde foi que veio esse dinheiro devolvido? Então, Caio... Gomes, me permite interromper isso aí, porque eu tenho que falar isso, porque o próximo passo, Gomes, é pedir a indenização do país, do Brasil. Porque eles foram presos. Então, se eles forem inocentados no final do processo, imagine toda a repercussão que teve midiática na imagem deles, até bloqueio de bens, toda, né, a situação que eles sofreram.
é possível que o Brasil ainda tenha que pagar para os réus confessos que roubaram o dinheiro, né? Para que recebam indenização por todo o sofrimento, entre aspas, que tiveram. Por culpa justamente de uma decisão, né, miserável do STF, a gente tem que falar nesse linguajar para o povo entender, uma decisão infeliz do STF para favorecer o Lula, o líder da quadrilha. Né? Então, é o Brasil, Gomes. O Brasil. Então, Caio, é 1,5 bilhão de calote. Agora, 1,5 bilhão. Observe que esse ano, se não me falha a memória, se houver um erro, é 2 para lá, 2 para cá, me parece que o orçamento do BNDES para ele trabalhar esse ano de 2021 está na casa de 16 bilhões, mas o BNDES emprestou a JBS 90 bilhões. Veja bem, a JBS está pagando tudo como manda o figurino. Nenhum questionamento sobre isso. Mas só que quem está trabalhando em 2021 com um orçamento de aproximadamente 16 bilhões, 16 a 20 bilhões, empresta a uma instituição 90 bilhões. Imagine a diferença que não faz em um grupo econômico para monopolizar. E quando você fala nos criminosos pedir indenização, se isso acontecer e nós perdermos isso, sabe o que é que vai acontecer, Caio? Nós vamos nos escravizarmos mais ainda, porque nós pagamos trabalhamos quase que 6 meses para pagarmos impostos. E aí nós vamos trabalhar praticamente 11 meses para pagarmos justamente essa indenização para esses criminosos. Dentre eles estava aí, você não falou, estava o João Santana, aquele marqueteiro, a sua esposa, você já falou sobre o João Duque. Agora, o que me estarrece é que alguns desavisados falam, às vezes, que o Brasil, como um país que tem uma condição socioeconômica melhor, trabalha para fazer ajuda humanitária a esses países. E ontem eu tive acesso a uma obra feita na República Dominicana, lá em Santo Domingos, de 3 quilômetros, Caio, de acesso, um acesso que corta totalmente a cidade, 2 pistas duplas, e que custou bilhões ali, mas esse investimento foi feito lá fora. Por que foi feito isso? Porque a maioria dos países que receberam investimentos são países de regime de exceção, ou seja, de ditadores, e certamente que o criminoso de plantão que organizou uma quadrilha para saquear o Brasil estava planejando em algum momento, se precisasse da intervenção do exército desse país para nos subjugar ainda mais, fazer isso. Eu não tenho nenhuma dúvida, cara. Então é interessante que nós possamos refletir a respeito de tudo que acontece conosco. Nós aqui trabalhamos as pautas econômicas, não é? Nós trabalhamos a questão, o Chico deu uma aula aí sobre o comércio, sobre a economia local, e nós precisamos que o ouvinte entenda, que o ouvinte compreenda que, acima de tudo, nós não estamos aqui para dizer o que o ouvinte deve fazer, se deve votar em A, B, C ou D ou não. O que o ouvinte deve fazer é observar os erros cometidos, aqueles que tentaram subjugar o país e que tentam voltar, e dar a resposta para eles. Se acha que a resposta é trazê-lo de volta, tragam. Se acha que não, então faça o que acha que deve ser feito. Porque eu tenho uma compreensão, Caio, que erra, mesmo quando você toma uma decisão que depois você entende que errou, quando você toma essa decisão pensando no melhor, você não está errando, né? Você não está errando, você está acertando, constata que não foi a melhor decisão, e aí você corrige o seu rumo em um outro momento, quando você tiver oportunidade. Agora, quem erra pensando em lesar, quem se prepara para passar a mão no Brasil, né, como tem feito aí o puxadinho dos partidos políticos, que é o STF, agora o STJ também entra no mesmo caminho, você está certo, acaba criando uma jurisprudência pelo precedente que aconteceu lá atrás, mas eu fico muito alegre
porque tenho certeza que o quantitativos de homens de bens que nós temos no nosso país não vai deixar essas coisas acontecerem e eles devem sim entrar na política, eles devem influenciar, porque se os homens de bens não participarem da vida pública e política desse país, certamente que os criminosos, os marginais vão entrar e vão fazer o que estão fazendo conosco, mas nós insistimos, Caio, e vamos continuar insistindo em permanecermos aqui contestando tudo isso, porque é como diz aquela música que ontem eu falei de uma parte dela aqui, mas é preciso ter manha, é preciso ter graça, é preciso ter sonhos sempre. E certamente que nós vamos sonhar com o povo livre, com o povo com liberdade. Você falou a respeito da influência, que há 30 dias já nos gera problema. O governo do Estado sabia desses problemas, mas mesmo assim, há 4, 5 dias atrás, ainda pensava na realização do carnaval. Veja como se pratica um engodo com a nação, veja como se pratica um engodo com o povo que o escolheu, achando que era o melhor para dirigir, e eles trabalham conforme as suas conveniências. E ontem nós vimos o tiro sair pela culatra no que fizeram lá no Senado, no que fez, aliás, o Alcolumbre, cozinhou durante 4 meses, mais de 120 dias, a ida do indicado a ministro por Bolsonaro para Sabatina, porque ele estava se organizando para derrotá-lo e acabou sendo derrotado. Ou foi um placar, de certa forma, apertado? Claro que foi, mas foi mais uma vitória do governo Bolsonaro, né? Nós não estamos aqui defendendo A, nem B, nem C, nem D, mas se você me perguntar, Gomes, você vai defender quem? Olha, as comparações têm que ser feitas. Nós estamos caminhando para 3 anos de governo, faltam 28 dias, 3 anos de um governo que, notadamente, nós não temos um caso de corrupção, quando nos governos passados, nas últimas décadas, desde que eu me entendo por gente, que me emancipei politicamente, se constrói ou se construía um escândalo para apagar outro, um cada vez maior. E hoje o maior escândalo que nós temos foi de alguns desavisados dizerem que o presidente deveria ser indiciado porque pensou em comprar uma vacina chamada Covaxin, não comprou, mas o pensamento de comprar, que eles argumentam que isso aconteceu, teria que levar o presidente justamente ao indiciamento. Então, os valores estão completamente desvirtuados, desclassificados, e nós precisamos, a bem da verdade, fazermos o contrapeso e o contraponto para que possamos trazer, aliás, desculpem, trazer a verdade dos fatos para quem nos ouve, não trazer aquilo que nós pensamos e aquilo que nós queremos, embora eu não tenha dúvida. Diga, Caio. Ô Gomes, aliás, deixa eu mandar um abraço para o Hamilton Assis, está acompanhando a gente, inclusive. Você fala aí dos escândalos, né, do governo, do PT. A gente tem aqui até uma lista, com pelo menos 8, que foi muito maior, né? A gente puxa aqui. Mas se você for divulgar a lista toda, Caio, nós não vamos terminar o programa. Não, é só algumas. Você só algumas. Olha, tudo bem. O PT teve o mensalão, foi aquele esquema do Marcos Valério, José Disseu, que teve condenação, foi em 2015. Teve a questão da renúncia, né, do Palocci, né, porque o Palocci teria cobrado mesadas de até R$50 mil mensais de empresas que prestavam serviços à Prefeitura de Ribeirão Preto para o PT, extorquia empresário. Extorquia empresário. Então, foi o segundo escândalo. Tivemos a prisão da cúpula, né, que foi ali, José Disseu, José Genuíno, Delúbio Soares, foram condenados por corrupção ativa, formação de quadrilha. Tivemos o caso Valdemiro Diniz, 2004. Né? Tivemos a questão, né, da faxina da Dilma, né? E no primeiro ano de mandato, né, tirou aí os cargos aí do Palocci, Wagner Rossi, Orlando Silva, Pedro Novaes, Mário Negro Monte, todos aí enfrentando, né, problemas de suspeita de malfeitos. Tivemos a Lava Jato, tivemos o caso Delcídio do Amaral, né, que falou aí que o PT, né, pagou, queria uma fuga,
né, para tirar o Nestor Severo, enfim, né, vários escândalos, e vemos o escândalo dos caça-níqueis, né, a extorsão ali para o Cachoeira, Bicheiro, o que você imaginar de escândalo de corrupção, você puxar aí, né, do governo Lula até o fim da Dilma, você vai encontrar mais de 15 escândalos, pelo menos um por ano, né? Você vai encontrar aí para a cota do PT, né? E essa turma é que quer aí voltar porque está sentindo falta da boca nervosa diante do dinheiro público, né? E é bom dizer, Caio, que essa turma não foi inocentada, ela foi descondenada para que o processo possa ter uma continuidade, e esse agora, desses 14 criminosos, para que quem faça isso seja justamente a Justiça Eleitoral, que não tem nenhuma estrutura para fazer isso, né? E o Palocci, na realidade, ele fez delação premiada, ninguém delatou ele não, ou seja, eu concordo que a delação premiada não deve servir para condenar ninguém, mas a delação condenada é uma ferramenta, é uma arma muito forte para que você possa seguir os passos e identificar, claro, e comprovando o que foi comprovado, né? Isso passou por vários juízes e comprovando isso, você coloque-os na cadeia, mas é assim mesmo, né? Num país em que você prega a democracia e que trabalha a democracia, você vai ter sempre aqueles que querem se beneficiar do sistema e aqueles que trabalham para que os nossos filhos possam ter dias melhores amanhã, não se apropriando nem roubando absolutamente nada e nem tendo nada a esconder. E tem muita gente, Caio, tem muita gente que defende a coisa certa até que ele não seja atingido, ou seja, que se beneficie. Então, se alguém conhece algum benefício que alguns desses que apresentam o programa Primeira Mão possuem do governo, que pode apontar tranquilamente. Eu tive 40 anos de vida pública, de funcionalismo público, né? Se alguém encontrar alguma coisa que possa denegrir a minha imagem, pode apontar tranquilamente, porque não aconteceu isso nesse tempo inteiro, embora eu fosse fundador do Partido dos Trabalhadores, mas tenho a grata satisfação de dizer que num momento em que percebi tudo, acabei saindo. Até hoje eu tenho a minha carta de filiação, de desfiliação, porque alguém me disse, aqui em Alagoinhas, quando eu discordei de um fato que achava que não deveria ocorrer, alguém me disse, não podemos fazer isso. Agora nós somos o governo. Então, veja bem, Caio, quando eu sou oposição, eu cobro de A, de B ou de C. Quando eu passo a ser situação, então, aquilo que eu cobrava tem que deixar de existir. Então, bata um abacate com limão e mel. Temos que ser, independente da nossa vontade, ou que ocorra na nossa família, justo em todas as ocasiões. Embora, às vezes, se quer justiça quando é contra um desafeto seu, mas quando o problema acontece na sua própria carne, ninguém tem coragem e ninguém quer cortar. Então, para finalizar, Caio, após 40 anos de serviço público, né, trabalhei, já assumi cargo de gerência na empresa que eu trabalhei de água durante todo esse tempo e podem pegar o meu imposto de renda, podem pegar a minha declaração de renda, que inclusive eu declarei ipsiliter quando fui candidato da última vez nas eleições, sempre declarei, mas da última vez, né? Então, podem olhar a minha declaração, podem olhar o meu patrimônio, né? O que é que eu tenho de maior, de maior riqueza, que é justamente a minha palavra, a minha conduta e o meu caráter. E enquanto eu tiver fôlego e voz para falar, eu vou agradecer a Deus por ter me dado isso e já estou satisfeito, tanto por ter esses bens, como por ter outros bens, como são amigos de caráter, como o José Francisco dos Reis, lá vão quase 50 anos também de amizade, né? Não concordância em tudo, discordo muitas vezes do Chico, o Chico discorda de mim também, nós temos o respeito um pelo outro e a altivez de fazermos isso, sabendo que fazemos não pela conveniência do interesse próprio, mas sim pela conveniência da construção de uma cidade melhor, de um mundo melhor para os nossos filhos e netos e as gerações futuras. Gomes, eu estou me comprometendo aqui
com os nossos ouvintes. Amanhã eu vou trazer aqui. Eu errei aqui na conta, não são 15, não, são 14. Pelo menos aqui que a gente consegue catalogar. A gente vai dizer um por um amanhã os escândalos do PT. O PT que ficou quantos anos no governo? 2002 a 13 2016. anos. 14, foi 13 anos, 13 né? anos, 13 anos. Então não foi um por ano, não. Foi um a mais. Tem um a mais de quebra aí. Foi um escândalo por ano, mais um de quebra. Nós vamos falar aqui amanhã, um por um, né, os escândalos do governo do PT, escândalos de corrupção. Aí pode fazer, né, o seu juízo de valor aí, se realmente merece, não merece, enfim. Não é com a gente. A gente está aqui para informar, para ninguém dizer, eu votei sem saber o que era. Não, aqui a gente vai falar todo mundo. Flávio Bolsonaro foi aí inocentado, né? Graças à jurisprudência do Lula. Se eu fosse Flávio Bolsonaro, eu colocava um quadro do Lula, né, na parede do meu quarto. Santo Lula me salvou. Porque a situação do Flávio Bolsonaro estava extremamente complicada, viu? Com essa história da rachadinha. Mas o Santo Lula, o santo dos ladrões, né, conseguiu salvá-lo aí da condenação certa. Mas tudo bem. Vamos seguindo aqui, 7h27.